Olha, mudando de assunto, o presidente da Fiesp, Josué Gomes, concedeu hoje uma entrevista aos jornalistas e teve uma declaração pouco usual a ele. Ele condenou a politização da Selic e culpou o presidente do Banco Central, Campos Neto. Os detalhes na reportagem de Marcelo Matos. O presidente da Fiesp, Josué Gomes, considera que Campos Neto é o responsável pela politização da taxa de juros e a autonomia corre risco por culpa do presidente do Banco Central. Ele optou, pessoalmente, por um posicionamento claramente, vamos dizer, político. Se acabarem com a independência do Banco Central, o mérito terá sido todo do Roberto Campos Neto. E não acho que vão acabar, não. E espero até que não acabe. Mas o mérito terá sido dele. Josué Gomes está há 2 anos e meio à frente da Fiesp e havia conversado com os jornalistas apenas uma vez. Ele o faz agora, no momento da definição da reforma tributária em Brasília. Ele garante que Lula politiza sim as decisões do Copom, mas há uma sintonia entre o Copom e o mercado financeiro. E falta José de Alencar, seu pai. Ele garante que Lula debate essa questão do Copom porque seu pai o fazia nos 2 primeiros governos Lula. Faltou José Alencar para o presidente Lula. Boa. Em que sentido? No sentido de que no primeiro e segundo mandato tinha alguém que falava com legitimidade sobre o assunto e ele não precisava falar. Infelizmente falta hoje no governo alguém que trave esse debate. Então ele se sente na obrigação de falar. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo ressalta que o PIB industrial caiu de 27% para 11% no Brasil, que durante 30 anos a taxa de juro real esteve muito alta e a consequência direta foi um crescimento econômico muito abaixo dos países em desenvolvimento e a cobrada produtividade do setor não virá com o atual ambiente de negócios. Quando a Selic estava a 2, o mercado criticava o Copom, porque estava errando. Aí a Selic foi a 13,75, o mercado não criticou o Copom. Em geral, tem uma assimetria que faz com que as decisões do Copom mais austeras, ainda que erradas, sejam mais bem vistas do que as decisões menos austeras. Num momento de pressão sobre Fernando Haddad, o presidente da Fiesp, Josué Gomes, faz críticas sobre a política econômica adotada pelo ministro da Fazenda. O Haddad é uma pessoa muito responsável, né? Ele quer entregar, mas a forma como ele está tentando entregar, não acho que tem sido a melhor forma, até porque ele busca formas de arrecadação que, ao invés de melhorarem o ambiente econômico, deterioram o ambiente econômico, deterioram a confiança dos setores empresariais, diminuem ainda mais a atividade econômica, ou podem levar à diminuição da atividade econômica, que é diametralmente oposto ao desejo dele, que é aumentar a arrecadação para cumprir as metas fiscais. O presidente da Fiesp, Josué Gomes, garante que sua intenção é discutir o baixo crescimento econômico brasileiro, que impede o desenvolvimento social do país, num momento de grande disputa comercial mundial, e o potencial de reação dos empresários brasileiros. Ou então, é mais fácil e viável e seguro manter o dinheiro no sistema financeiro sem riscos. O Dora Kramer, o presidente da Fiesp, o presidente atual, é muito discreto, fala muito pouco, concede pouquíssimas entrevistas, mas essas declarações chegam a surpreender, ao contrário dos antecessores, né? Eu lembro bem do Horácio Lafer-Piva no começo dos anos 2000, depois Paulo Scaff, todos eram muito mais estridentes em relação à crítica à política econômica. Agora, se você fechar o olho e ouvir ele falando, a gente se lembra do pai dele, Dora Kramer. Pois é, mas tem um detalhe. O pai dele falava e a equipe econômica não dava a menor pelota. O vice-presidente, então o vice-presidente José Alencar, falava sozinho. E tem um detalhe, no segundo governo Lula, no ano de 2008, a taxa Selic chegou a 13,5%.
Por quê? Porque o governo era feroz, era malvado? Não, porque a inflação, naquele momento, chegou a bater 6%, não é? Então, era necessário. Então, quando o presidente da Fiesp diz falta o José Alencar, tudo bem, mas o José Alencar não tinha nenhuma efetividade. Eu me lembro muito bem disso. Ele falava sobre os juros, e aí o Banco Central, que não era autônomo, continuava naquela toada de fazer o que deveria ser feito. É exatamente agora. O presidente faz o papel do José Alencar e o Banco Central faz o seu papel. E quando o presidente da Fiesp diz, mas se a autonomia do Banco Central correr risco, ele sabe, até disse isso perfeitamente bem, que a autonomia do Banco Central não corre risco porque não passa pelo Congresso. Pois é, Comércio, então eu te pergunto qual o peso de uma declaração como essa nesse momento, se o Banco Central é independente? Não tem peso. A independência ela não deve ser mitigada e relativizada, ela é 100% independente com zero críticas e 90% independente com muitas críticas. Não tem essa. A autonomia deve ser garantida, até porque é uma questão de legislação. A gente teve isso aprovado pelo nosso Congresso Nacional. Os representantes do povo, os representantes do Senado escolheram, decidiram que o Banco Central seria o independente, autônomo, e por isso a gente deve respeitar. Qualquer crítica contra isso significa criticar também a vontade que foi manifesta democraticamente em um processo legislativo. Então, o presidente Lula faz essas críticas que veio fazendo desde o início do governo, muito mais com um viés político, para ter um culpado, para arranjar um inimigo, para pressionar o presidente do Banco Central, para deixar cravado de que o presidente está lá escolhido pelo presidente anterior, enfim, e daí querer colar nele essa imagem vinculada ao Bolsonaro, mas isso não pode impactar as decisões do Banco Central e do seu comitê, do seu colegiado, que toma as decisões importantes a respeito da taxa de juros.